Fala pessoal do All Sport, tudo bem? Flávio Latifi. Estamos aqui hoje com um convidado especial para o quadro Por Onde Anda, onde a gente conta a trajetória do jogador e o que ele tem feito nos dias atuais. E a gente está aqui hoje com o Luiz Felipe, jogador revelado pelo Palmeiras, que passou pelo Benfica e hoje não joga mais futebol profissionalmente, né? Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde aí, pessoal do quadro. Uma boa tarde, Flávio. Obrigado por essa oportunidade. E vamos que vamos. Bom, Luiz, para quem não se lembra de você, você foi um lateral direito que revelado na base do Palmeiras, né? E hoje a base do Palmeiras muito se fala dos jogadores que tem lá, mas na sua época não era esse mesmo glamour de hoje em dia, né? Não, na minha época era totalmente diferente, né? Totalmente assim, não, né? Tinha uma certa estrutura do Palmeiras, como sempre teve, que era um time grande, que sempre foi um time grande. Mas hoje a gente dá para se dizer que é, se não o top 1, o top 2 do Brasil, né? E você vê os meninos que são revelados hoje, você pensa, pô, se eu jogasse mais novo nessa base, com essa estrutura, as coisas teriam sido diferentes. Você já pensou, brincando, às vezes, pensando nisso? A gente se pega brincando assim entre família, né? Eu tenho um irmão mais velho e eu brinco muito com ele por causa disso, né? Pô, se fosse na minha época, mas não, acho que a época que eu passei foi muito boa lá. Eu tive minhas oportunidades. Logicamente que hoje os jogadores são outros, uma outra qualidade que o Palmeiras tem apresentado. A gente até brinca que, pô, se fosse na minha época, será que as coisas não seriam melhores? Ou piores também, porque às vezes não ia ter espaço para os jogadores que tem hoje, né? Mas a gente sempre está torcendo a favor, né? Então, eu acho que eu curti bastante lá, essa época, né? Essa época que eu estava lá, eu curti bastante. Acho que as oportunidades que a gente construiu na época lá foram muito boas também, né? E eu agradeço, fico feliz, né? De ter passado por esse Palmeiras e ser lembrado hoje por causa disso. E na época que você estava no Palmeiras, ficou muito conhecido uma dobradinha que você fazia com outro lateral, né? Que era o Gabriel Silva, que vocês invertiam. Então, foi algo que a galera do Palmeiras, porque a Copinha era um sonho muito grande, né? E vocês meio que eram essa esperança. Como era para você nessa época, desde muito novo, já carregar essa responsabilidade, né? O elenco profissional do Palmeiras, ele não vivia um grande momento e vocês que eram mais novos acabaram tendo que jogar também, né? Não, então, naquela época, né, em si, o nosso mostrar, né, para o profissional no sub-20 era a Copa São Paulo. Então, hoje em dia, a gente vê que é diferente, né? Eles estão colocando muito mais garotos, muito mais, tipo, tem garotos com 15 anos, 16 anos jogando nos times aí, né? E naquela época nossa era tanto que eu disputei uma que foi a do meu ano ainda, né? Então, e acredito que daquela maneira que a gente construiu o time ali, que era um time muito bom, foram acrescentando ocasiões assim dentro do campo como essa de dobradinha também, né? Era mais uma facilidade que a gente tinha, né? Porque eu já tinha jogado na lateral esquerda, o Gabriel também já tinha jogado na lateral direita em certas ocasiões e a gente se dava bem. Então acabou que dentro do próprio time e certas ocasiões do jogo que aconteceu de sair até gol. Então se eu não me engano, eu acredito que eu dava assistência para ele da lateral esquerda para a direita. Ele, tipo assim, vice-versa também. Então foi muito bom naquela época, né? E subir para o profissional com esse fardo, né? Ainda mais naquela época que não estavam
surgindo grandes laterais, cara, eu enfrentei de uma maneira, tipo, que, assim, se eu agarrar essa oportunidade, eu posso estar virando profissional, né? Eu posso estar chegando no meu sonho, porque hoje em dia eu vejo, né, e trabalho ainda na área, que nós, quando tem uma cabeça de jogador e está no sub-20, a gente tem um pensamento que está muito próximo do profissional. Quem olha relativamente fala, é a última categoria de base, né, para o profissional, mas é uma distância muito grande, porque você tem que estar num time que você suba profissional, que o time precisa estar bem, o treinador precisa confiar nos garotos. E é um monte de. São muitos fatores para você poder virar. E a gente tem aquela cabeça de sub-20 e acha que está muito próximo, né? Acha que, tipo, a gente, como titular do sub-20, a gente vai subir profissional e vai ser banco do Marcos Rocha, banco do Mike. Então eu tô a um passo. Se o caso Marcos Rocha sair, vem acontecer do Mike se machucar, eu sou o próximo. E não, você tem que conquistar isso, você tem que você conquistar a sua moral no dia a dia. É muito complicado, né? Hoje a gente vê que é complicado com a mentalidade que a gente tem hoje. Mas eu vejo que hoje no Palmeiras, o Palmeiras virou uma força maior por causa disso, porque criou-se uma potência no profissional, consequentemente, vem dando oportunidades para os meninos da base e acredito que está dando certo isso, com que a gente vê as vendas dos meninos, né? Então, cara, é gratificante ver, né? Porque as pessoas me encontram na rua e falam, tipo, pô, mas você é o Luiz Felipe, se tivesse ficado e tivesse dado continuidade, eu acho que você parou muito novo. Eu entendo que eu parei muito novo, acho que foi um momento de eu parar mesmo, mas eu sou grato a minha vida toda pelo Palmeiras, entendeu? Hoje, se eu tenho as coisas que eu tenho, foi um caminho certo, foi o Palmeiras que me deu ali em certos momentos, né? E você falou... Opa, pode continuar. Não, tranquilo. Tranquilo, pode perguntar. Não, eu ia mais falar sobre essa sua situação no Palmeiras, né? Porque existia uma grande expectativa em cima de você, e você chegou ao elenco profissional, fez bons jogos, só que pouco depois teve toda aquela polêmica de renovação contratual, que você acabou sendo afastado, não conseguiu continuar jogando e acabou deixando o clube. Isso, hoje você olha para trás e ainda se arrepende, ou você acha que tudo aconteceu da forma que aconteceu? E como você mesmo falou, hoje você não joga mais futebol, mas ainda está inserido nesse meio, né? Cara, eu acho que tudo vem de um achar, né? Que nem eu cheguei no Palmeiras, cheguei novo ainda, cheguei acho que 2004, 2005 no Palmeiras. Cheguei na época de juvenil, entre infantil e juvenil. E em si, fui construindo a minha moral ali dentro do clube, acho que na categoria de base. Acabei subindo para o profissional. E dali eu acabei jogando um pouco no primeiro ano de profissional. E acabei sendo emprestado para alguns clubes. E quando o Palmeiras tem a queda para uma Série B, e eu volto para o clube, eu já sou um pouco mais experiente que os meninos que estavam subindo. Eu já tinha disputado 2 Série Bs, né? 2 anos consecutivos. E quando eu começo a fazer bons jogos ali e tudo mais, a equipe ajudando também, porque nosso time era um dos times a ser batido na Série B. Chegou um certo momento também que teve essa situação de contratual, mas na minha cabeça eu já estava tipo quase 10 anos no Palmeiras ali
eu, na minha cabeça, eu dei prioridade para o Palmeiras. Só que o Palmeiras estava passando por outros momentos que eram difíceis, entendeu? E às vezes a gente não queria ou não entendia esse processo, né? Às vezes nós mesmos só queremos, tipo, olhamos para nós, que é normal, né? Para depois olhar o problema dos outros. Mas o Palmeiras estava passando por um momento difícil. Eu também tinha que decidir sobre minha vida, sobre para onde eu ia. E acabou que eu escolhi parar no futebol português. Né? E assim, hoje as pessoas, mas você parou novo. Mas se você tivesse continuado no Palmeiras, você iria dar continuidade e tudo mais? Eu falei, eu não sei. Porque eu conheço muitos meninos que ficaram naquela época e que não foram aproveitados. Cada caso é um caso, né, de futebol. Mas eu acho que eu decidi bem, eu tive a minha escolha. E eu achava que eu poderia sim virar um jogador de futebol europeu naquele momento. Acabou que eu fui para o Benfica, não fiquei no Benfica, até por causa de outras ocasiões também, porque você acha que nem eu cheguei com uma cabeça que o pensamento era praticamente igual dos juniores. E não, eles estão me contratando porque tem um lateral lá e eu vou ser o reserva. Não, quando eu cheguei lá tinha mais 4 laterais direitos, a maioria dos laterais tudo portugueses, eles foram nascidos e criados em futebol europeu, e como eu fui muito novo, aí você eu pelo menos não tive essa paciência, né? De falar, não, vou ficar aqui, vou aprender os costumes deles e eu posso ficar aqui 1 ano, 2 anos sem jogar, mas a partir do momento que eu entrar, eu não vou sair porque eu já sei os costumes deles. E eu não tive essa paciência, né? Como eu falei, a gente só aprende, tipo, passando as coisas, né? Passando por esses momentos. Então foi basicamente isso. Eu quis voltar para o Brasil para depois jogar mais. E aí joguei no Criciúma, e joguei no Paysandu, aí jogava pouco. E acabei voltando para Portugal de novo depois. Só que aí acabei jogando pouco em Portugal também, porque não sabia os costumes deles. Acabei passando mais uns 3 anos em Portugal. E nisso vieram sequências de não jogar. E assim, minha cabeça já foi mudando, porque você vai ficando mais velho, você vai querendo mais, você vai vendo as coisas, as oportunidades passando. E você pode ajudar, mas, tipo, eu sei que tem o pensamento de outras pessoas também, como treinador. Treinador, ele queria dar oportunidade, mas só pode dar para 11. Ele tem 30 no plantel. E assim vai. Você não está na sua melhor forma. E aí vem lesão. E aí vem tudo isso que acarreta uma carreira de jogador tipo, profissional. Que isso, todo mundo, quando olha, a gente olha, tipo, os jogadores que dão certo. Que é o caso do Hendrick, o caso do Estevão, Luiz Guilherme também. A gente olha um lado deles, que é o menino que fez uma base ali no Palmeiras, passou por todas as categorias, ficou no profissional, não foi emprestado, está sendo aproveitado agora e acaba por ir para um time europeu. No time europeu ele fica, tudo mais, conhece os costumes deles e assim vai andando. Mas nós estamos falando desses craques, né, que estão surgindo agora, né? Os jogadores que a gente fala que precisam de uma certa experiência em outros clubes, sendo emprestado para jogar uma Série A2
ou até uma Série A3 e tudo mais, esse jogador ele precisa de muito mais trabalho, entendeu? E às vezes, na cabeça do jogador, ele não aceita isso, né? Ele fala, mas eu jogava no Palmeiras e vou jogar no União Suzano. É complicado isso. E ele precisa passar por esse processo, né? Só que na cabeça dele, ele acha que ele vai fazer a mesma coisa que outros atletas, né? Mas é super normal, que nem hoje eu trabalho nessa área, né? Hoje eu trabalho como agente de jogador. Eu tô até aqui na Rússia, que a gente tem alguns jogadores aqui, por alguns times. A gente tenta passar isso para eles, né? Com a nossa experiência, né? E cara, os jogadores que a gente tem, o que eu faço, os jogadores que a gente tem, eu tento passar sempre isso para eles, né? Para eles terem uma paciência, para eles saberem pensar das duas maneiras, né? Como atleta, e ele pensar o que o treinador pensaria também, né? Se ele está dando o máximo dele como atleta e se o treinador está sendo injusto. Então tem que pensar das duas maneiras. E Luiz, você acha que nessa época de que você era jogador, você foi imediatista demais? Porque no Palmeiras você citou agora que você queria, você deu prioridade para o clube, mas aí parece que o Palmeiras não quis para o Benfica. E também lá você queria jogar e acabou sendo emprestado de novo. Você vê que, olhando para trás, assim, você acha que você foi imediatista demais? E isso hoje, de certa forma, influencia nos conselhos que você dá para os atletas que você trabalha? Eu acredito que sim, em certos momentos sim, naquela época, né? Até porque você ter uma proposta do Benfica e ver que o Palmeiras está passando por alguns problemas, quantos meninos daquela idade que eu tinha 20 anos na época, quantos meninos daquela idade ia ter um pensamento dessa maneira, de tipo, vou esperar ou eu vou ir para o Benfica, né? Então, daquele momento, eu pensei o quê? Eu vou pensar na minha carreira, porque eu estou indo para um time grande na Europa e financeiramente vai mudar a minha vida também. Então, você pensa das duas maneiras, né? E eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu não me arrependo. Sou muito grato ao Palmeiras. O Palmeiras me ajudou muito no começo da minha carreira. Eu acredito que eu também consegui retribuir isso também de alguma maneira. Mas naquele momento eu decidi mudar, né? Respirar novos ares, entendeu? E você parou muito novo, né? Parou com 29 anos. Como foi para você essa decisão? E você já vinha percebendo que às vezes você não queria mais estar jogando, essa rotina já estava desgastando. E como surgiu essa oportunidade de você trabalhar como um representante de jogador, né? Cara, para o jogador, eu sempre escutava isso dos mais velhos, né? Que quando chega esse certo momento, é o mental, né? É o mental, porque você não... Quando tem uma certa jogada que você fazia quando mais novo, você chegava na frente ou uma recuperação que você tinha pela posição que eu jogava. Então, assim, quando você vai ficando mais velho, vai voltando de lesão e você vai fazendo as coisas e o corpo já não é a mesma coisa, né? Não é a mesma recuperação, tipo, você recuperava entre 8 e 9 horas de sono. Aí, com uma certa idade, você já precisa recuperar mais, né? Não dormindo, mas
você já não precisa ter que sair, né? Tipo, com a sua família ou não, você tem que ter um horário certo de descanso. Eu vejo isso nos grandes jogadores que até hoje estão jogando, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, e tantos outros. Eles mesmos não têm. Quando você se torna um jogador de futebol, não tem. Você se dedica às 24 horas para o seu corpo. Entendeu? Então não tem aquela possibilidade de você. Hoje eu tô de folga, eu vou dar uma volta com a minha família e tudo mais e tal. Dependendo do desgaste que você teve, da sequência de jogos que você teve, aquela folga serve para você recuperar. E tem muito jogador que não entende isso. Eu mesmo não entendia isso quando eu era mais novo. Então, assim, hoje o jogador de futebol, o menino que escolheu essa profissão para ele tem que entender que ele tem que cuidar do corpo dele 24 horas. Né? Não beber, não fumar, descansar no horário certo, dormir no horário certo, então comer no horário certo, comer as coisas certas. Então, ele não pode abdicar disso, né? Ele abre mão de certas coisas, de não comer, sei lá, um doce ou algo do tipo diferente. Ele abre mão dessas coisas para colher os frutos melhores lá na frente. Entendeu? Ele começa hoje regrado, mas ele pode ter certeza que tipo, ele vai fazer de 15 a 20 anos de profissão. Se ele continuar regrado dessa maneira, ele vai ser feliz nisso, né? Hoje eu parei muito novo. Respondendo a sua pergunta, eu parei muito novo por causa disso, porque eu já não tinha mais cabeça para continuar no futebol. Acho que eu estava me estressando comigo mesmo, porque eu estava me cuidando, mas as coisas não aconteciam. E você, não sei, dá uma volta por cima com 28 para 29 anos, eu acho que isso, a minha mente já não estava abdicada nisso, né? Então eu estava saturado, né? Acho que dessa situação. Aí no meu último ano de profissional também, que foi de 2019 para 2020, eu tive uma lesão séria no tornozelo, né, que eu acabei quebrando o tornozelo. Foi uma recuperação de 4 meses, mais ou menos, mas eu continuo com dor até hoje. Então, tipo assim, eu tenho uma placa no pé. Então, essas coisinhas que eu acho que vai acarretando na sua carreira, que faça você parar, né? Cada um tem sua dor, mas acho que são essas coisas. E eu abri mão da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, e eu achei que deveria parar por causa disso, porque eu acho que eu precisava ficar mais tempo com eles, né? Dar uma atenção a mais para os meus filhos, para minha esposa também. E, cara, foi uma decisão, eu acredito que foi uma decisão bem tomada, né? Tanto que eu logo parei de jogar e vim para esse ramo, né, de agente, né? Eu trabalho com um cara que hoje, além dele ser meu amigo, ele é meu chefe, e assim, trato ele como um chefe, trato ele como um amigo, como um cara da família. Estou há 20 anos com ele, né? E hoje ele me colocou dentro da empresa para trabalhar junto com ele, né? Hoje eu trabalho na Elenco Sports, que é uma empresa do seu Fernando Garcia e do Guilherme Miranda. Eu já estou há 20 anos com o Guilherme. Com o Fernando, eu conheço o Fernando desde quando eu fui para o Benfica. E assim, lá em 2014. Caras muito honestos. Acho que a empresa está entre as 3 melhores do Brasil. Entendeu? Acho que essas oportunidades que a gente se vê viajando para a Europa
eles colocam essas oportunidades em nossas vidas, entendeu? E eu só tenho que agradecer eles também, porque é um recomeço para mim. É uma área nova, sim, mas eu acho que com essa minha trajetória no futebol, nessa nova área a gente não perde tanto, né? A gente só não treina todos os dias, a gente não tem aí mais aquela rotina de ser atleta, né? Mas a gente tá agora, tipo, agora por trás, tipo, vamos colocar ali que a gente tá sempre com os atletas agora, passando para eles o que eu passei lá atrás e eles me mostrando o que eles estão passando por hoje também, porque cada um tem a sua experiência, né? Não adianta eu falar que, não, mas como eu joguei, era assim, assim, assado. Eu não tenho a fórmula do sucesso, né? Tanto que eu parei novo, joguei pouco, né? Depois do Palmeiras que eu saí, eu joguei pouco, mas não tem a fórmula do sucesso, mas a gente tenta passar aquilo de experiência que a gente teve nesses 10, 15 anos de carreira, né? E Luiz, você comentou, você conheceu o pessoal do elenco na época que você chegou ao Benfica, e aí por isso que você manteve esse contato e aí surgiu essa oportunidade. Você pensava em trabalhar já nessa área mais dos bastidores do futebol ou foi por acaso mesmo? Não, que nem, como eu falei, eu conheço o Guilherme Miranda desde quando eu comecei, né? Lá no Nacional Uhum. da Barra Funda, quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu conheci ele lá. E quando surgiu o elenco, foi logo quando eu estava indo para o Benfica, né? Que ele e o Fernando fizeram a empresa juntos. E desde então, cara, eu sempre estive ao lado deles, né? E eles do meu lado também. De uns anos para cá, que foi o pensamento de estar pensando o pós-carreira, né? Pós-campo, pós-treinamentos, era uma ideia que eu tinha, né? Era uma ideia que eu tinha de continuar nesse ramo do futebol, né? Até porque eu amo futebol, né? E o futebol me abriu essas portas que hoje eu posso agradecer ele, né? Nesses últimos anos que eu estava jogando profissionalmente, eu já meio que já ia conversando com o Guilherme e pedindo essa oportunidade, né? Falando, Guilherme, pô, você pode me dar uma oportunidade em estar entrando nesse ramo? Até porque, se você quiser, eu estudo nessa área, não tem problema nenhum. Eu acredito que eu acho que eu quero essa situação agora, né? Porque o futebol, ele me proporcionou coisas até um certo momento que agora eu quero continuar vivendo nele, mas de outra maneira, né? E há 4 anos atrás ele me deu essa oportunidade. Como eu falei para você, hoje eu posso estar viajando para a Europa, posso estar próximo dos jogadores, que é uma maneira que eu amo ainda, eu amo fazer isso. Posso estar próximo da minha família também, né? Então, eu sou grato, acho que pela oportunidade que ele me deu. Sou grato a Deus por ter conhecido ele também naquele momento e a gente ter construído uma carreira ali juntos enquanto eu jogava e vai construir, e está caminhando essa carreira também no futebol, mas agora como agente. Uhum. E além de a gente, nessa nova caminhada, quem te acompanha nas redes sociais sabe que você ainda joga, né? Mas não mais profissionalmente. Muita gente diz que você é o rei da várzea. Conta um pouco pra gente como que é essa sua história pós-futebol e no futebol de várzea, né? Que nos últimos anos tem recebido muitos ex-atletas, né? Cara, o futebol de várzea acho que caiu assim meio que para esparecer, né? A gente parou de jogar profissionalmente e tudo mais, mas sempre tem aquela resenha, né, de final de semana,
que você faz com os amigos. Acho que vai jogar uma bola com os amigos, vai para tomar a sua cerveja. Cara, eu tive muitos amigos que jogavam sempre o futebol de várzea e o futebol de várzea sempre crescendo. E eu tinha um amigo meu que ele, dá para se dizer que ele viveu disso, né? Hoje em dia já não joga mais, hoje em dia ele está mais de treinador, mas ele viveu disso, né? Que é o Marcinho, né? Acho que quem acompanha a várzea ali sabe quem é o M10 ali. Então, ele é um cara que eu tenho amizade com ele desde os meus 10 anos, praticamente. E ele viveu disso, né? É um cara que não teve as oportunidades que eu tive no futebol, né? Para virar um profissional. Mas hoje o futebol amador, assim, dá para se dizer que ele conquistou as coisas que as pessoas sabem quem ele é, as coisas que ele conquistou na vida dele, assim, na vida pessoal dele. Dá para se dizer que foi pelo futebol de várzea, né? E ele me apresentou o futebol de várzea, assim que eu tava parando. Ele falou, pô, negão, dá para parar vai parar com o profissional, mas vem pro amador, pô. O amador dá... Acho que ainda dá para você e tudo mais. Aí eu falei, pô, Márcio, eu não quero essa loucura de treinamento mais, eu não quero mais essa... Não sei, né? Aí ele, pô, mas o amador não precisa, tipo assim, não precisa treinar, né? Não precisava treinar. Eu tinha isso em mente, né? Eu sou daquela época que a galera, no máximo, fazia uma academia umas 2 vezes na semana e levava a chuteira debaixo do braço, né? Só que hoje, quem conhece o amador sabe que não é bem assim, né? A gente tem que se dedicar igual se dedica praticamente profissional, né? A gente tem que treinar a semana toda, tipo assim, descansar, porque hoje tá eu não coloco como um nível profissional, né? Porque tem muitas pessoas que no amador a gente escuta, fala que hoje a várzea tá num nível de profissional. Isso eu acho que só fala isso da boca para fora, porque não sabe, né? Profissional, eles estão no dia a dia, todos os dias ali, se dedicando, estão, tipo assim, há 2 horas ali para fazer isso todos os dias. Cuida do corpo, come bem, tipo, faz academia, eles se dedicam para o corpo dele. Hoje, o futebol de várzea, a gente sabe que o cara é trabalhador, trabalha o dia todo. Se ele tiver aquele tempo dele, ele vai para a academia dele. Só que a gente sabe que não é uma intensidade igual tem no profissional, né? Tem muitos bons jogadores, mas são jogadores de várzea, né? São jogadores de várzea, né? Na várzea a gente não treina, a gente vai ali meio que no feeling de cada um da sua posição, né? Essa situação que eles falam, você tá indo muito bem, tudo mais no futebol de várzea, você tem aquela, você é o rei da várzea. Não sou o rei da várzea, não sou o 01, não carrego isso, deixo outros carregarem isso. Eu acho que eu faço muito bem a minha posição, né? Como tem outros bons jogadores também que fazem a sua posição muito bem. Então, que nem hoje em dia, se você for ver, tem nas Copas Grandes de São Paulo, uma que é a Copa das Copas, que a gente chama, que é a Supercopa Pioneer, tem a Supercopa Zona Leste também, que está crescendo muito. Tem ex-jogadores profissionais que estão vindo jogar, mas assim, esses ex-jogadores de nome que tá vindo agora, né? Profissionais, jogadores profissionais tem todos os anos. Tipo, aqueles meninos que jogam o estadual para algum time do interior e não conseguem arrumar time para o segundo semestre. Então, o segundo semestre deles, eles jogam um futebol amador. Então, no futebol amador sempre teve profissional, né? Hoje em dia a gente dá para se dizer que
tem jogadores nomeados que a gente costuma dizer que jogaram de verdade, né? Jogaram Europa, jogaram Champions League, jogaram em grandes times do Brasil, mas profissional sempre teve no amador, né? Mas não eram aqueles meninos que eram nomeados, que jogavam em times grandes, né? No Brasil, né? E hoje hoje o cara que eu acredito nisso, e pelo que eu acompanho, o cara que se dedica um pouco, ele pode viver do futebol amador, sim. Entendeu? Hoje virou uma potência, né? Lógico, ele se cuidando da maneira que tem que ser e se dedicando um pouco a mais que os outros, ele consegue se manter só com o futebol amador. Você comentou que dispensa esse título de rei da Várzea, mas os vídeos que circulam lá, você ainda tá dando um caldo, hein? Assim, quando eu era profissional, eu sempre me especializei em ter alguma coisa diferente comigo, né? Seja bater na bola, seja ter, tipo, velocidade ou algo do tipo. Eu não era tão veloz assim. Cara, meu pai sempre falou que a gente bola parada é treinamento. São esse tipo de coisa, tipo, que eu levei para minha vida, né? E quando eu subo pro profissional do Palmeiras, eu já treinava muito na base, né? Nessa situação de bola parada. E quando eu subo pro profissional do Palmeiras, eu encontro o Assunção lá, né? Marcos Assunção lá. Então, e você vê aquele cara todos os dias se dedicar igual ele se dedicava lá, para aperfeiçoar o que ele tinha de melhor, assim, que era uma batida na bola. Eu acho que eu comecei a acompanhar isso. Então, vou treinar todos os dias com o cara, vou ver o que ele faz. Então, acho que olhando bem, um professor ali, né, que você gosta de admirar ali todos os dias, né? E hoje no amador se resume a isso, né? Hoje eu costumo treinar todos os dias, até pelo fato de ter feito isso por 15 anos da minha carreira, né? Eu costumo treinar todos os dias, né? A gente tem uma escola de performance, né? Que lá tem atletas amadores, tem atletas profissionais que estão tentando a vida ainda quando eles estão de férias. Eles vão treinar nessa academia e assim, a gente se dedica hoje porque o futebol amador está crescendo muito, né? Está crescendo muito, então a gente precisa disso, né? Hoje em dia, tipo, que a gente fala aqui, tem os grandes campeonatos do amador. Tem a Copa das Copas, que é a Supercopa Pioneer, que basicamente todo mundo deve estar acompanhando o futebol amador e ver que lá estão os grandes jogadores, que é isso que a gente tira a base desses jogadores que jogaram de verdade, né? Que seriam Christian, seriam Bruno César, Elias, André Santos, quem mais? Wellington Paulista, então Jailson, goleiro. Tinha o Rildo também, né, que jogou na Cara, Ponte. o Rildo também, que jogou na Ponte, o Michel Bastos. Eles acabaram fazendo uma seleção desses jogadores desses craques que estavam vindo para o futebol amador, entendeu? Então, para nós que hoje eu me considero um jogador de futebol amador mesmo, para nós do amador, é gratificante ver esses jogadores vindo, até porque levanta muito o nosso futebol amador em São Paulo e a visibilidade é muito maior, né? Eu conheço e só aumenta as histórias desses jogadores de futebol amador que às vezes
as pessoas nem conhecem. Um grande amigo meu também que eu fiz nesse futebol amador, que é o Denis, ele tem uma adega e joga no futebol amador. Então, assim, são coisas distintas. É por isso que eu falo que não tem como a gente comparar o futebol amador com o futebol profissional. O cara tá ali, ele tá se dedicando 2 horas, 3 horas do dia dele para o corpo dele, né? Para jogar 90 minutos. No futebol amador, a gente tem que se dedicar o dia todo para a nossa família, entendeu? Que provendo ali o pão de cada dia. E depois a gente se dedicar para nós mesmos, que às vezes não é nem um treinamento, às vezes não é um treinamento igual ao deles, né? Sim. Então é por isso que tipo assim, eu acredito que seja muito da boca para fora isso, que a gente leva, que a gente fala, mas está no nível profissional. Não, tem crescido muito a várzea, mas é um futebol amador, né? Depende do que eles fazem em comparação também, né? Sim. Mas dá para jogar uma série A3, dá para jogar uma série, sei lá. Sim, se treinar, se viver igual os caras vivem, eu acredito que sim, porque tem jogadores com grande potencial no amador. Mas não treinando e fazendo e tendo aquele ritmo que a gente tem de trabalhar e treinar por nós mesmos, é totalmente diferente do profissional. Luiz, acho que é isso. Você quer acrescentar alguma coisa? Acho que faltou algum ponto que a gente não falou a respeito. Não, acho que é basicamente isso. Eu queria só agradecer você, Flávio, por ter entrado em contato. Acho que agradecer esse bate-papo, fez me lembrar de coisas muito boas aqui, umas lembranças muito boas. Cara, eu acho que falando disso e falando sobre a matéria também, só cresce. Acho que quem vê só vai crescer, tipo, o nosso amador ali de São Paulo, nosso nome também, e te agradecer de coração mesmo. É isso, então. Obrigado, Luiz. Espero te falar mais vezes contigo. A gente conversou pelo Instagram e depois deu certo. E aí a gente vai se falando, beleza? Obrigado demais pela Flávio. atenção. Muito obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Boa viagem aí na Rússia, né? O Luiz está na Rússia aí para resolver negócios, um homem de negócios. Beleza? Valeu, obrigado. Falou, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual?